Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Arnaldo! Bem-vindo para a nossa live. Bem-vindo, bem-vindo, Raulino Sampaio. Seja bem-vindo, bem-vinda, Elma. Bom dia, meu povo! Bem-vindo a Bill, bem-vindo Magno Vieira. Magno Vieira, hoje é seu parceiro aqui, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Já estamos em ritmo de carnaval. Se prepare. Lá no seu espaço vai ter bloquinho. Bom dia, Elisângela. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda, Elma. Bem-vindo, Lúcio. Bem-vindo à nossa live. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Glaucia. Bem-vinda, Alessandra. Bom dia, meu povo. Estamos chegando para nossa live. Bem-vinda, Morena. Obrigado, Magno, pela honra. Bem-vindo, Adriano. 7 horas em ponto. Você já está com seu hype drink? O meu, ó, turbinado. Eu faço um hype drink e ainda mais um copão aqui de fibra, ó. Rapaz, não tem como um cara desse não ter energia ao longo do dia, não é verdade? Energia que sobra. E ainda depois, ainda para completar ainda, Shape Control. É mole, é brincadeira ou quer mais? Beleza? Então sejam todos bem-vindos para a nossa live Café com o Presidente. Hoje é um dia muito especial. Por que especial? Porque hoje é dia 8 de fevereiro, quinta-feira, e esse dia nunca mais vai repetir na vida, né? E só tem hoje para você poder viver esse dia. Gente, o melhor dia da vida chama-se presente. Presente. Então, ou seja, esquece do passado, temos que pensar assim no futuro, mas a gente precisa viver o presente. E a gente começa sempre com louvor, né? E aqui fala que o seu advogado é fiel. Imagina se Deus sendo o seu advogado, que maravilha! E a gente começa também sempre com um versículo bíblico. E o versículo bíblico hoje ele está em Provérbios, tá? Provérbios 4, versículo 23, que diz o seguinte. Provérbios 4, 23 diz o seguinte. Sobre tudo o que deve guardar, tem Bíblia que fala acima de tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele depende tudo da vida. Ou seja, o seu coração é a base de tudo, tá? Então deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, Provérbios 4, 23. Marco Célio, se já estiver na live, aperta o sinalzinho de mais aí, para eu te achar mais fácil, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente já começar com a nossa live com o pé direito. Eu não sei o que você está vivendo, mas às vezes a gente vive momentos difíceis, né? E a gente começa a ver pessoas ressentidas uma com as outras, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada de errado quando alguém faz alguma coisa ruim com você e que você fica assim chateado, você fica sentido. Sentido não tem nada de errado você sentir as coisas. O que não pode é ficar ressentido. São coisas diferentes. Tem uma diferença muito grande entre sentir algo e ficar ressentido. E a palavra de Deus, nesse versículo bíblico aqui, ele fala que a gente deve guardar o nosso coração. Porque o nosso coração, acima de tudo, é dali que vem as coisas. Quando você toma um susto, por exemplo, não é no coração que você sente primeiro ali, aquele arrepiozinho, né? Quando você vai conversar com alguém, às vezes alguém tipo assim, importante, ou então você vai marcar uma visita com alguém, ou você vai fazer uma apresentação para alguém, não dá um friozinho aqui no coração? Então, a gente deve guardar o coração antes de qualquer coisa. A Bíblia ela enfatiza isso, da importância da gente não ter mágoa, da gente não ter rancor e principalmente da gente não ter ressentimento. Você sabe o que isso mostra para mim e para você? Isso mostra para mim e para você. Deixa eu ver se meu amigo Marco Célio já está aqui na live. Ele já está aqui. Que a nossa atitude no dia a dia, ainda mais que eu fico ressentido, né?
Isso pode comprometer, você sabia, os planos de Deus para mim e para a sua vida. Quando a gente fica ressentido, Deus fala assim, peraí, eu falei lá no versículo o Davi que as pessoas tinham que guardar o seu coração, como é que você está ficando ressentido? Eu não sei se você sabe, mas Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, e a gente não pode ficar perdendo tempo com ressentimento, não. Tem gente, gente, vou contar uma coisinha para vocês aqui, fica em segredo aqui. Então, barulho danado. Aqui, tem um segredo aqui. Uma vez eu fiz uma viagem com minha mulher lá para o Havaí. É 30 horas de voo. Imagina você do lado da sua mulher, 30 horas de voo, e você não tem para onde ir embora, porque dentro do avião você está preso. E ela me lembrando coisas de mais ou menos do século passado, né? E ela falava. Cara, foi tanta DR naquela viagem. O que solucionou o problema todo foi quando lá eu dei um cartão black para ela e falei assim, se divirta aí. Foi a solução. Mas, bicho, é sério, tem gente que eu converso que fica ressentido com coisas pequenininhas. Alguém olhou para ele lá, tá me olhando diferente e fica ressentido com aquilo ali. E 6 anos depois encontra a pessoa, fica lembrando daquela cena ali. Então, deixa eu fazer um pedido para você aqui. Do fundo do meu coração para o seu coração, como diz o doutor Nathaniel Vilniski. Guarde o seu coração com zelo, sabe por quê? É como se você tivesse uma joia. O seu coração é uma joia, ele é valioso demais. E às vezes a gente fica deixando se abater por ressentimentos pequenos que não vão levar a gente a nada. Então esteja atento. Ressentimento dissipam, hein? É certo. Ressentimento, na verdade, a gente precisa entender assim. Quando eu sinto algo, às vezes passa rápido. Eu sou uma pessoa que eu esqueço muito rápido. Eu brigo, por exemplo, eu brigo com o Marco Célio agora, daqui a 2 minutos eu já... vamos fazer isso aqui, vamos marcar um churrasco, vamos fazer uma apresentação, vamos criar um treinamento junto. E isso é com todo mundo, cara. Eu brigo com a Martinha Gondim direto. Direto eu brigo com a Martinha Gondim, mas depois a gente tá junto de novo. E aqui em casa não é diferente. Mas é importante você entender que quando a gente está ali com ressentimento, aquilo fica guardado no nosso peito, aquilo não sai, não. E isso cobra um preço muito alto ao longo da vida. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Se prepare aí. Se você é uma pessoa que guarda ressentimento, anota aí, a conta vai chegar. Tem muita gente doente fisicamente e emocionalmente só porque guarda as coisas, amargura no coração. Gente, você não tem ideia, hein? Mas ressentimento pode levar você a doença se você ficar de cama aí. As pessoas não sabem que elas são de cama, é porque elas estão ressentidas. Então não permita que o ressentimento e a amargura deixem o céu nublado. A minha mulher fala comigo, ué, que o céu é cinza, né? O meu é rosa. Eu falo assim, não, calma lá. É porque eu sou mais pé no chão aqui. Então, para finalizar essa parte, eu quero fazer um pedido para você. Deixe-se amar. Perdoa os outros. Se você não perdoa, o outro lá está dormindo agora, não está nem lembrando da sua mágoa, está dormindo e você está aí chateado, né? Fica com o coração livre. Deus tem muita coisa para mim e para você. Se prepare, porque os próximos anos vão ser fantásticos. Uma coisa eu posso te garantir. A vida machuca, meu irmão, mas Deus cura, hein? Se prepara que a live de hoje vai ser muito abençoada. Eu estou entusiasmado. Hoje é a nossa live de número 1015, tá? E essa semana tem tido semana de lives incríveis. E para você que gosta de frase do dia, a gente sempre começa com a frase do dia. Já vai metendo o dedo aí. Fabiana Sarmento, você deu um show aqui na live, hein? Parabéns. Anote aí. Frase do dia. Concentre-se no próximo degrau, não na escada inteira. Vou repetir. É um bom assunto para a gente falar aqui hoje, o Marco. Concentre-se no próximo degrau e não na escada inteira. Essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para o Marco Célio, inclusive. Hoje nós temos aqui membro da equipe de presidentes da Herbalife. Um dos próximos 15K, Marco Célio Fonseca, super parceiro aqui das lives. A última vez que ele teve aqui, hoje é a nossa live de número 1015, ele teve aqui na live de número 745, no dia 24 de maio de 2023. Obrigado, Marco, por estar aqui. E a gente já começa com perguntas de recrutamento. Fala pra gente quais eram as maiores insatisfações de Marco Célio Fonseca quando a Herbalife apareceu na sua vida. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. O cara que usa fone de ouvido... Agora sim. Deixa eu tomar meu shape contra. Eu não estava ouvindo bem. Eu não estava ouvindo bem, é porque eu não tinha tomado meu shape contra ainda. Eu tô rindo
até agora do cartão Black da DR aí, né? Que eu tenho uma viagem a fazer agora com a Débora. Aí, na hora que você falou de entregar o cartão Black, eu coloquei no fone de ouvido, ela não ouviu. Ela, pô, porque eu parei de ouvir. Eu falei, não, não tem nada para você ouvir aqui, não. Ó, mas agora você já define aqui para todo mundo uma coisa. É melhor a pessoa ter razão ou ser feliz? Ah, ser feliz. Dá o cartão para ela, então. Mas eu vou ensinar, não falar sobre administração financeira, eu vou ensinar como ela vai ter o cartão dela, fica tranquilo. Vamos lá, dá aula pra gente aí. Nós estamos disputando quem acumula mais milha, então ela só quer usar o dela, agora quer usar mais o meu. Né? Aí, insatisfações. Eu sempre fui autônomo, né? Minha família é de autônomos, eu tenho um irmão que é médico autônomo, minha mãe era costureira, meu pai caminhoneiro, e a gente sempre sonhou muito, mas a vida vai dando pancada na cabeça da gente. Quando chegou em mim, eu estava meio que sem sonhos. Meu irmão ainda sonhando muito, porque queria fazer medicina e tal, mas sempre com um espírito muito empreendedor. Eu falo que ele é mais vendedor da medicina do que médico. Aí, quando eu comecei a montar minha primeira empresa, eu tinha 16 anos, foi em nome de um professor, e eu chamei os colegas para programar. Então, nós conseguimos uns computadores emprestados e tal, e eu comecei a ensinar colegas a programar e comecei a fazer aquilo. Na minha cabeça, eu ia ter 50 colegas ganhando a mesma coisa que eu estava ganhando. Então, eu estava montando como se fosse uma cooperativa. Eu não sabia os problemas trabalhistas do Brasil, não sabia como é que o empresário era tratado e tal. Tá ouvindo bem, Wellington? Perfeito, como se estivesse em Patinga. Aí eu sempre tive um sonho de ajudar pessoas, mas eu não sabia. Sabe quando você não tem não está escrito o que você ama? Por exemplo, já está muito claro para mim que você tem mais amor por treinar as pessoas, trazer informação e ajudar a vida das pessoas do que ganhar dinheiro. E eu sei que você é um cara, você é um cara focado em construir um patrimônio para a família, focado no dinheiro, focado no negócio, focado no lucro, mas é muito claro, porque ninguém faz 1015, você falou? 2015. 1015 com zero chamada de call venda. to action, Monetização. de monetização, zero chamada de custo, tal. Ninguém faz isso. Essa conversinha aí de cursos gratuitos que tem na internet o tempo todo, na realidade é só isca. O cara vai lá, pega um peixinho, aí pega esse peixinho, põe para pegar um peixe médio, até pegar um peixe grande, na realidade é só vendendo. Então, você está de parabéns aí, dá para ver isso. E eu senti isso com o tempo, eu era muito tímido, mas quando eu vi o marketing da Herbalife, eu falei, caramba, dá para realizar aquele sonho. Eu já estava frustrado, 2 empresas, problema com sócio, problema com funcionário, cabeça ruim, eu estava doente, eu estava ficando doente, gastrite, dor de cabeça contínua, muito magro, eu pesava 59 quilos, eu tenho 1,75 m, mas meu colesterol era alto, meu triglicérides totalmente descontrolado, glicose alta, gordura visceral crescendo, mesmo magrelo. Então eu estava adoecendo com o meu amor, que era o trabalho de empreendedor com tecnologia. Quando eu vi a Herbalife, falei, caramba, dá para colocar 1000 pessoas para trabalhar sem vínculo nenhum, só de amizade. Ontem à noite, não sei se vocês viram os stories, ontem à noite eu juntei, tem uma pessoa que é uma amigona nossa, ela abriu um espaço, que é a Patrícia, agora ultrapassou mais de 12 mil reais de média de lucro, está com 2 espaços, está lucrando 3, 4 já no novo. E ontem ela trouxe aqui 3 supervisoras novas, uma equipe mundial para ser reconhecida e um consultor de sucesso. E era para vir mais uma supervisora, feita dos últimos meses, a gente construindo a base do GET, né, do negócio dela, para além dos lucros do espaço, ela ter lucros com cheque de royalties, comissões, e já está assim, mudou a chave, era só uma vendedora de Herbalife que ganhava muito bem. Agora é uma empresária. Então fizemos uma confraternização, estouramos champanhe aqui ontem, aqui em casa, fizemos um treinamentozinho de 40 minutos, aquele de flip chart que a gente fazia antigamente, falei, vou voltar a fazer aquele método de apresentação, e foi muito legal,
tal. E quando terminou, a Débora estava muito cansada, que a gente começou a trabalhar 5 horas da manhã ontem, e quando chegou em casa, faltava 5 minutos para começar a confraternização. A gente deixou uma pessoa preparando as coisas aqui em casa. Aí ela falou assim, nossa, parece que nós nem trabalhamos hoje. Isso Verdade. já meia-noite. Aí eu falei, eu tô com a mesma sensação. E a gente ficou batendo papo até 1 hora da manhã. E o nosso normal é dormir às 21, 21h30, porque a gente já está morto, cansado e tal. Aí, quer dizer, eu sinto em você e com a gente também que quando a gente está ajudando os outros dentro do nosso negócio, ou você mesmo que ajuda mais no negócio dos outros do que internamente, o nível de satisfação, o nível de ganho é muito grande. Então, a minha insatisfação lá do passado era exatamente porque eu tentei pegar um cara que 10 programadores e fazer os 10 ganharem igual, eu ganhando igual também, a gente pegando contratos novos de empresa, e depois eu descobri que de 10 tinha 8 que mossegava e 2 que programava. Aí eu estava montando quase um órgão público ali para ser administrado. E aí também fui vendo que tinha aqueles caras mal intencionados, que sabia que a gente estava em sociedade, em parceria, e não era uma CLT, e os caras começaram o processo trabalhista e tal. Aí eu já montei uma outra empresa, já com outra cabeça, mas já frustrado. Pô, não posso ajudar as pessoas não querem ser ajudadas. Aí, quando eu vi a Herbalife, eu falei, caramba, aqui se o cara quiser ganhar R$300, o problema é dele. Se o cara quiser ganhar R$3.000, o problema é dele. Se ele quiser ganhar R$3 milhões, o problema é dele. Então, eu me encontrei. Aí, passaram-se anos, eu fui me achando na mesma coisa que você faz, que eu amo dar treinamento. Ontem, na hora que colocou o flip chart, assim, que eu comecei a rabiscar, eu falei, caramba, eu adoro isso. É muito legal mesmo. Então, Camila, seja bem-vinda, Camila. Já escovei meu dente diferente hoje, viu, Camila? Depois da aula de ontem. Parabéns pela live de ontem. eu quero Marco a Aurélio, gravação, que ontem eu não pude assistir, viu? cara, mas foi fantástica ontem a live. Falar nisso, Débora tá ouvindo aí. Débora vai passar aqui na tela que eu preciso fazer um convite para ela aqui ao vivo. Então, na hora que ela foi para academia, eu já ia virar a câmera para você ver, ela bateu a Cara, costa e saiu ó, já fora. fala aqui, eu já vou falar na frente de 140 pessoas. Nós precisamos da próxima quarta-feira que vem, quarta-feira de cinza, de uma fonoaudióloga. Se alguém tem o Instagram da Débora, por favor, galera, tem o Instagram da Débora, manda uma mensagem no direct da Débora pedindo. Débora, seja a nossa VIP da live da quarta-feira que vem, fonoaudióloga. Ela me pediu ontem para você montar as perguntas. Tá bom. Já está começando a aceitar a ideia. Já quarta-feira que vem nós vamos ter Débora aqui na nossa. Aí você marca com ela, porque eu não vou dar o cartão Black para aí, ela. Ó, Magno Vieira já mandou aí. Ô, Magno, escreve aí, Magno, qual que é o Instagram da Débora aqui para todo mundo mandar mensagem para Débora quarta-feira. Vou te contar. Vou pressionar a Débora. Ela acabou de fazer uma pós-graduação sobre aprendizagem e que utiliza tecnologia para estimular áreas específicas do cérebro. Por exemplo, você vai explicar plano de marketing para uma pessoa que não sabe muito de matemática, percentuais e tal, a pessoa fica boiando na hora que você vai falar de dinheiro. Aí tem como estimular áreas específicas do cérebro. Eu estou fazendo um treinamento para aumentar foco e concentração. Já está decidido o nosso tempo. Galera, aí, ó, Débora Barros, @fono. Todo mundo aqui manda uma mensagem para Débora. Ela entende muito de comunicação, então pode ajudar todo mundo. Débora, queremos você na quarta-feira. Todo mundo manda uma mensagem pro direct da Débora. Marco, galera, hoje eu queria fazer uma live diferente. Eu queria fazer uma live da gente aqui, improvisar alguma coisa aqui na live, tá? Tem uma interrogação aí embaixo, tá? Tem uma interrogação aí. Você vai mandar uma mensagem na interrogação. Se você mandar aqui nos comentários, às vezes passa, eu não vejo. Mas faz um tipo de pergunta que você gostaria de ouvir do Marco Aurélio. Imagina que você está tomando café com o Marco Aurélio e você quer ouvir alguma pergunta. E eu já vou fazer logo a primeira. A primeira pergunta, Marco Aurélio, tem a ver com as frases do dia. Concentre-se no próximo degrau, não na escada inteira. Como que isso funciona aqui no nosso negócio? Eu vou indicar um livro. A Única Coisa. É um livro de capa vermelha. Eu tive várias fases de crescimento na Herbalife e tive várias fases de crescimento nas minhas empresas, nos meus negócios que eu já tive.
Quando eu peguei uma coisa para fazer, falei assim, eu vou fazer isso melhor do que todo mundo, nunca fiz melhor do que todo mundo, tá? Isso é só a forma de pensar grande. Eu falo assim, eu vou ser o maior vendedor de Herbalife de Minas Gerais. Eu nunca fui. Tem um monte aí melhor do que eu. A Patrícia, que estava aqui ontem, é melhor do que eu. Tem um monte, tanto do nosso grupo, quanto do grupo do Wellington, todos os grupos do Brasil, tem gente melhor do que a gente. Mas a intenção de ser o melhor, quando eu chego em 20% do Magno, por exemplo, eu já vendi muito mais do que o mês passado. Então, essa questão do único degrau, tanto no plano de marketing da Herbalife, quem quer crescer, ou eu estou com 2 filhos trabalhando com startups, a pergunta que eu faço sempre é assim, tá bom, mas qual é o próximo passo? Tá maravilhoso, você começou a tá com conforto, tá vendo que tá andando, tá crescendo, assim, mas qual é o próximo passo? Qual é o próximo desconforto? Porque não tem jeito de crescer sem ação. Você falou sobre isso aí agora, não tem jeito, né? Você falou que até na live de ontem ela falou sobre a forma de escovar, hoje você já estava pensando até no ângulo da escova. Eu tô querendo saber que ângulo é esse, inclusive. 45 graus. É fácil. Então, a pessoa que... Tem gente que é viciada em informação. Eu tenho pessoas no grupo que sabem muito mais do que nós dois juntos. Aquele equipe mundial que, se você colocar no palco, ele é melhor do que o Dr. Luiz Narro, ele é melhor do que o Dr. Nathaniel Vilniski, ele é melhor do que tudo. Isso. Não estou falando que a pessoa está errada, não, porque às vezes aquilo é só o que ela quer, está tudo certo. Mas o que gera poder não é informação, o que gera poder é o uso da informação. Então, a ação é o que gera poder, não tem dúvida. Eu tenho uma frase que eu falo de administração financeira, um workshop, muito tempo. A primeira vez que eu dei esse workshop, eu lembro como se fosse agora. A minha amizade com o Magno estava começando. Tinha 2 salas de treinamento, uma para consultores e uma para supervisores. Eu estava dando workshop em Belo Horizonte, inclusive é um formato que eu amo isso, essa separação, que você pode, com o supervisor, você pode bater mais. E eu coloquei assim, um capetinho e um anjinho e falei assim, finanças é a briga do bem e do mal. Se você começar a dar atenção para ficar à toa, parado, com preguiça, sem energia, sem luz, sem colocar em ação, você está só consumindo. Você está consumindo energia solar, você está consumindo energia do celular, você está consumindo conteúdo, você tá como consumidor. E se você começar a entrar em ação, você está como produtor, você está como uma pessoa que está trazendo benefícios para a humanidade, trazendo benefícios para as pessoas e tal. Então, quando eu estou parado, meus gastos vão aumentando, porque a gente começa a focar nos pequenos prazeres, que é abrir uma cerveja, que é comprar uma camisa nova. Quando eu estou produzindo, tem hora que a Débora tem que me sacudir e falar assim, olha, você está usando camisa que já era para você ter dado, compra uma camisa nova. Porque eu esqueço, porque tá tão produtivo que o dinheiro não sai, ele só entra. Então, para crescer em qualquer área da vida é a mesma coisa. Você tem que puxar para esse lado da produtividade, puxar para o lado da ação, para o lado do desconforto. Porque o lado do conforto, ele é só gasto. Galera, só para completar o que o Marco falou, eu vejo essa frase, foque no próximo degrau e não na escada inteira. É só a gente ser melhor a cada dia do que o dia anterior. Só isso. Se a gente faz isso, melhorou um pouquinho em relação ao dia anterior, ao mês passado, ao ano passado, a gente já está no lucro. Padre Caio, padre, o senhor deu um show aqui na terça-feira, viu, padre? O senhor tá com moral, tá todo mundo hein? comentando da live dele, tá? Meu grupo tá todo mundo comentando. Foi muito boa, viu, padre? Parabéns aí, você arrasou aqui na nossa live. Marco, você falou de amizade com o Magno. Ontem o Márcio Viana foi lá no meu espaço, amanhã a gente já marcou um churrasco aqui em casa, eu já dormi na sua casa, você já dormiu aqui na minha. Como que você vê passou essa uma relação semana de na minha amizade? casa. Hein? Você foi dormir na minha casa e depois que eu descobri você não ia embora. Tinha uma semana já que você estava na minha casa. Aqui. Então, mas é por isso mesmo. Como você vê esse ambiente entre os distribuidores da Herbalife? Cara, eu acho assim, o melhor. Ontem aqui, conversando com o pessoal, me perguntaram assim,
quais são as 3 coisas que você mais gosta da Herbalife e tal. Aí eu resolvi responder para o pessoal aqui ontem. A primeira coisa que eu gosto é o ambiente. É isso aqui. Praticamente a gente tem amigos no Brasil inteiro. Lógico que amigo, aquele amigo muito próximo, tem um outro livro muito bom também, que Você é tem 5? especialista em... Você tem 5 desses aí? Não, meu ainda está quase a mão do presidente já. Quase. Não estou criticando porque falta um dedo, não. Meu pai faltava 2, tá? Então eu estou mais ou menos na mão do meu pai aí. Mas tem um livro do Thiago Brunet que é especialista em pessoas. E ele vai montando os pequenos círculos, os círculos médios, os círculos grandes e os grandes círculos. Então, hoje, a gente tem um networking aí que eu posso te falar que tem 2, 3 mil amigos aí dentro desse conceito do Thiago Brunet. Aí, lógico que a gente vai afunilando, e você é um deles, que o Magno, tem outras pessoas aí também, que são pessoas que eu sei que se eu for a Salvador, eu não posso deixar de lado, dar um abraço, de tal. Se eu for a Belo Horizonte, não tem como não chamar o Magno para conversar alguma coisa, ou dormir na casa dele e tal. Então, são amizades que a gente vai fazendo aqui dentro. E outra coisa, a grande maioria não é do nosso grupo. Sim. Então, interesse financeiro é zero. E tem um interesse mútuo de troca muito grande. Toda vez que eu descubro alguma coisa nova, eu te passo. Você descobre uma coisa nova, você me passa. O Magno, mesma coisa. O Newton, mesma coisa. O Delorto. É até ruim ficar falando nome, né? Porque é tanta gente. E a gente fica trocando informações. Eu fui ver a matéria da Herbalife que saiu na Exame. Da Você DAI. leu a matéria? DAI. Isso. Cara, aquele casal é tão bonito de conversar, sabe? Assim, bonito por dentro como pessoa, eles são bonitos por fora também. Eu lembro quando ela estava grávida e eu estava fazendo um workshop lá em Santo André, eu fiquei amigo deles, assim, eles são lindos, assim, de conversar, e você fala assim, caramba, eu quero ficar amigo dessas pessoas. E assim, independente de nível, eu tenho consultor que é igual irmão, assinou só o kit enrola para começar a trabalhar, que tem a senha da minha casa para vir molhar as plantas e tal, dar comida para o cachorrinho quando a gente viaja, pega o cachorro, leva para casa dele, assim, consultor que eu fiz amizade aqui dentro depois que o cara foi recrutado. Não foi um amigo que eu recrutei, não. E presidente, Shermas e pessoas de todos os níveis, prefeito, padre, gente de todos os níveis que a gente a Herbalife vai fazendo esse networking para a gente aí, que é impressionante. Eu já resolvi problemas, vocês não podem imaginar, assim, de amigo ligar e falar assim, o Vinícius Copo, cara, tô embarcando daqui uma semana, descobri que o bebê, o último neném dele, estava sem passaporte, a gente está viajando para Disney, não posso deixar o bebê. Aí, pô, um telefonema, 2 telefonemas, 3 telefonemas. Cheguei no chefe de passaporte lá em Vitória, o cara emitiu um passaporte de emergência. Assim, e ele já resolveu outros problemas para mim. Então, amigos, assim, o networking que a gente faz aqui dentro é uma coisa fora do normal. Galera, é incrível mesmo. 2 casos, Marco. Alguém um dia desse aí, sei lá, uns 6 meses, alguém aqui da América Central, nem lembro de qual país, queria cadastrar alguém aqui no Brasil, mas ele não tinha CPF, ele não podia comprar o kit de distribuidor. Resumindo a história, eu tinha ID de cliente prêmio, desculpa, cliente prêmio. Eu tinha ID de cliente prêmio, eu dei para ele, custou R$ 9,90. O cara cadastrou quem ele queria cadastrar no Brasil e depois ele queria dar um jeito de me pagar. Eu falei, porque lógico que não precisa pagar. Então, imagina bem o que a gente não faz para ajudar um ou outro, né? Eu queria agora, por exemplo, a gente vai para Bogotá. Eu não conheço Bogotá. E aí eu queria saber onde ia hospedar em Bogotá em relação ao evento. Eu não sabia, coloquei num grupo que eu participo aí. E aí, cara, uma Chairman's Club, a Silvia, casada com o Eduardo Coelho, me mandou no meu privado. Wellington, melhor bairro é Salitre ou então Cundinamarca. Um desses 2 bairros são os melhores bairros para hospedar para ir para o evento. Então, ou seja, esse relacionamento que a gente cria, cara, isso não tem. Qualquer lugar que eu chegar com um bote em qualquer lugar do mundo, alguém me recebe lá. Exatamente. E no exemplo que eu estava dando aqui ontem, eu falei dos 3 filhos, porque normalmente o pai fala assim, meu filho é muito bom, meu filho é educado, meu filho passou em medicina, meu filho isso e tal,
E ontem eu falei assim, meus filhos têm um espírito de empreendedorismo e de vendas que se alguém tivesse me ensinado lá no passado, eu teria evitado muitas dores na minha vida, no mundo dos negócios, com dinheiro, com tudo, e ninguém me ensinou. E aonde eles aprenderam? O Antônio, meu mais velho, a gente ia para o workshop com o bebê conforto, ele deitadinho do lado no chão, assim, botava algodão no ouvido para o som não machucar o ouvido dele, e ele participa de tudo. Hoje, quando a gente vai bater papo, falar sobre negócio, eu tenho a impressão de que ele é que é o presidente executivo da Herbalife, que não sou eu não, porque ele sabe muito mais do que eu. É verdade. Nosso E, Felipe e Priscila também é a mesma coisa. não, Nasceram dentro da evento da Herbalife. os seus meninos são maravilhosos. Então, esse ambiente que eles foram criados é o melhor ambiente que existe. Aí, se ainda aplicar e ganhar dinheiro, melhor ainda, né? Galera, 7h29, 175 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí. Duas coisas, cara. Mete o dedo no aviãozinho e escreve pergunta aí na interrogação para a gente fazer com o Marco. Já tem uma pergunta aqui, Marco. Como é que está sendo a rotina, a atividade dessa reunião que você está fazendo na sua casa para desenvolver novos distribuidores? Lá no final de semana de liderança, tem um casal que está sendo reconhecido esse mês de equipe de milionários do Espírito Santo. Terça-feira que vem, o Peçanha é o nosso vídeo. Então, o Peçanha falou que... Ele soltou uma frase lá, eu não lembro qual é a frase, mas a frase foi mais ou menos isso. Se o convidado não vai pagar o M, a HOM vai até o convidado. Se Maomé não vai à montanha, vamos fazer a montanha ir até Maomé lá, vamos inverter a coisa aqui. Mas o que ele fez? Ele fazia HOM, os consultores não levavam convidado. Iam, o grupo dele é muito integrado ali, é uma tribo, eles iam, mas o convidado não ia. Aí eles começaram, que hora que você fecha? 18. Então fala com os seus últimos convidados aí para vocês ficarem, porque 18h05 nós vamos fazer uma apresentação de negócio. Aí ficava 2, 3 convidados, eles começaram a fazer HOM com o convidado que está lá. Aí, lógico, é mais fácil também. Se eu quero colocar alguém, o cara que veio na hora do almoço, eu posso ligar para ele, você não pode voltar aqui e tal. E a gente vai fazer um coffee breakzinho aqui, tá uma brincadeira. E aí eu cheguei com esse foco, falei assim, eu vou fazer essas micro HOMs. E aí eu não tinha feito em casa ainda. Ontem foi a primeira. A Patrícia chegou para mim e falou assim, vamos fazer uma reunião do grupo aqui no espaço? Eu falei assim, melhor, vamos fazer lá em casa. E além de levar as pessoas que são reconhecidas, leva aquele amigo que vai gostar de vê-lo sendo reconhecido. Então tinha no meio desse supervisor, tinha 3 pessoas que estavam ali sem saber nada. E na hora de reconhecer, eu peguei o flipchart, desenhei o plano de marketing, expliquei os royalties ali e tal. Falei que dia 25 vai ter um STS para explicar mais sobre isso. E aí, em 5, 10 minutos, a Débora puxou uns depoimentos de produto, virou uma apresentação. As 2 pessoas saíram falando, não, eu estou querendo fazer esse negócio dia 25, eu vou levar pessoas. Então, começamos a fazer, misturar um pouco do treinamento, mas era um treinamento para consultores, aberto a convidados, de uma forma que qualquer pessoa vai entender ali que tem um plano, que tem um plano de carreira, que existe isso. Contamos um monte de história, rima um bocado. Quem teve resultado de produto, nós não fizemos tipo de depoimento, foi mais ou menos assim, nossa, Shirley, você perdeu uns 10 quilos, não perdeu? Foi mais ou menos isso. Aí ela, não, foram 6, mas eu desinchei demais, saí da 44 para 40 e tal. Os depoimentos foi bem assim, bem descontraído. E na hora que fomos falar que fulano mudou de nível, o Beltrano mudou de nível, o Ciclano mudou de nível, abrimos a champanhezinha, brincamos aqui e tal. Então começamos a fazer assim. Mas o princípio é fazer coisas muito agradáveis. Então, na realidade, virou um bate-papo. Cara, foi uma risaiada aqui ontem, que a conclusão que eu cheguei foi assim, eu acho que nós pegamos o jeitinho que o Peçanha pegou para virar milionário. Que é aquela galera, na hora que saiu, a Débora olhou para mim e falou assim, nossa, eu não estou cansada, parece que a gente não trabalhou. E na hora que ela falou isso, eu falei assim, ela falou assim, que galera linda, que pessoal bacana. Aí começou a falar fulano, Beltrano, Ciclano, e eu falei, caramba, você decorou o nome de todo mundo aqui, dos novos. Não, já estou falando com fulano no Instagram, quer dizer, o pessoal fez assim, ó. Então, ambiente gostoso, ambiente alegre,
nós não estamos fazendo nada formal, com slide, com nada, não é? Realmente com o interesse de fazer aquela tribo ficar forte. Nesse caso, eu estou fazendo ações específicas com um casal para construir a liderança deles. Show. Meu amigo Valdemir Maciel, estou convidando você para em Bogotá participar de todas as festas que tiver lá por minha conta, tá, Valdemir Maciel? Você é meu convidado. Ô, Marco, você e Valdemir por minha conta. Ah, galerinha que vai pro Cruzeiro aqui também da live, comida por minha conta lá no Cruzeiro, hein? Eu tô assim agora. Tô gastando tanto. Esse ano eu vou, sim, desapegar um pouco aqui. Marco, pensando nisso aqui que o Marco Conselho falou agora, galera, esse negócio nosso ele é muito mais simples do que a gente imagina, sabia? E às vezes a gente fica complicando, né? Qualquer lugar que você estiver junto com um distribuidor, você pode pedir depoimento de produto para ele, cara, só para alguém ouvir, impactar. Eu não sei quem falou um dia desse aí, alguém falou que foi algum depoimento, não sei se foi no final de semana de liderança de Campinas, diz que o cara vai com a mulher na loja de roupa e quando a mulher está experimentando a roupa, o cara fala assim, nossa mãe, você emagreceu tanto, amor, foram 20 quilos, né? E o cara já começa a vender ali, só daquele jeito ali, numa loja ali, batendo papo com a mulher dele. Então, o nosso negócio ele é muito mais simples, a gente precisa entender isso. Isso que o Marco falou agora, de você fazer, às vezes, uma confraternização, encontrar com um, pegar ali um bate-papo, um amigo com outro, que dá um depoimento de produto, de negócio, você vai começar a criar negócio. Cada um de nós tem que descobrir a forma de fazer esse negócio de forma simples, gostosa, mágica e divertida. É assim que a gente vai crescer. Porque não é que dá certo para um de um jeito específico que vai dar para o outro, não. Mas se a gente cria comunidade sempre vai dar certo em qualquer lugar. Beleza? O negócio da Herbalife tem liberdade, né, Wellington? Cada um eles estão fazendo de um jeito lá. Eu peguei a ideia deles e estou fazendo do meu jeito. Então, cada um vai adaptando. Eu sei que tem gente que vai falar assim, ó. Ah, mas eu não tenho uma casa bonita igual a do Marco Aurélio para levar. Tá bom, cara, vai para uma praça, vai para um boteco, vai para qualquer lugar. Não precisa ser uma casa bonita para poder levar alguém para você fazer negócio. Conta a história de alguém, promove a história de alguém, convida a primeira reunião que eu fui foi na garagem da casa do Newton. Ninguém subiu para casa, ninguém sabia como é que era em cima. Era um prédiozinho com os apartamentos em cima. Ninguém sabia como é que era lá dentro. Era uma garagem. Arrastamos carro, pegamos banco e tal. Tinha até dificuldade de limpar alguns bancos. Sabe aqueles bancos que não está sendo utilizado? A segunda foi na casa da Genoveva, que ela conta a história que eles tiveram que entregar a casa por dívida lá e tal. Ela estava inacabada. Era uma casa linda, mas estava inacabada também, piso de cimento assim e tal. Eu já fui em reunião embaixo de pé de manga. Nunca tem a ver com isso. Isso, na realidade, são as desculpas que a gente usa para não fazer. Agora o rapaz falou assim, não vou no evento tal porque eu estou sem dinheiro. Isso é uma desculpa, porque sem dinheiro todos nós entramos no negócio, né? Eu falei assim, você está sem dinheiro? Quanto está a sua conta? Ele falou, eu tenho uns 30 reais lá. Eu falei, pois é, a minha tinha 360 mil a menos. Era menos 360 mil, a sua tem 30 a mais, então você tem muito mais dinheiro que eu. Então, a realidade é desculpa que as pessoas dão, esse negócio de casa, esse negócio disso, daquilo, para não agir. Porque agir dói, Wellington. Crescer dói. Comemorar, tomar cerveja amanhã na sexta-feira de carnaval não dói. Vai doer no cartão de crédito no mês que vem. Aqui. Ô, Magno Vieira, já me fala aí, Magno Vieira, qual é a cerveja que o Márcio Viana gosta, que eu vou comprar a cerveja que ele gosta amanhã. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, disso que eu falei que agora aqui, parece brincadeira o que eu falei, mas é muito sério. Geralmente a gente convida alguém para almoçar na nossa casa, né? E a gente faz aquele prato que a gente gosta para a pessoa. E às vezes a pessoa nem gosta daquele prato. Então vai uma dica aí, quando você convidar alguém para almoçar na sua casa, pergunta o que você gosta. Aí faz o que o cara gosta, não o que você gosta, porque você faz o que você gosta, não vai agradar a pessoa. Vai falar mal de você ainda depois. Beleza? Nem sei porque eu falei isso aqui. Mas vamos embora. Quer falar? Nós fizemos a inauguração de um espaço de vida saudável em Tarumirim, uma cidadezinha pequenininha. Lá pro lado da sua terra, lá, inclusive. Nós chegamos, a menina deu umas 40 pessoas no primeiro dia. Aí eu fiz uma pergunta, falei assim, eu não vi você cobrando das pessoas aí, na hora que eu fui pagar, ela não queria receber. Eu falei, não, hoje é inauguração, eu estou dando degustações, quem quiser pede aqui e tal.
Aí eu olhei assim, fiquei quieto. Aí uma outra pessoa que está do lado, não, que você tem que cobrar, que você tem que isso, que você tem que aquilo, que você não pode fazer isso, tal, tal, tal. Aí eu botei a mãozinha no ombro assim, falei, é o jeito dela, deixa ela fazer. É o negócio, é o que você gosta, não é o que eu gosto. Aí, ontem, ela vindo para cá, ela falou assim, ó, hoje eu bati 29 nutrições. Quer dizer, ela tem uma semana, ontem foi 25, ontem de ontem foi 25, quer dizer, e tem muita gente indo que não conseguiu ir no sábado na inauguração. Então, é o que você falou, assim, abre para o consultor, abre para o cliente, fala assim, o que você quer? Vamos resolver o que você quer aqui, fazer por ele, e um pouco do jeito dele faz com que ele queira estar perto de você. Aumenta a retenção, aumenta tudo. Isso vale para produto e para negócio, né, Marco? Para tudo, para tudo, Marco, para tudo. você Ontem eu falou. fiz uma venda desse jeito. Eu botei todos os produtos, falei assim, ó, você pode levar tudo, ou você pode levar um só. O que você quer daí? Aí a pessoa falou, isso aqui eu já tomo, isso aqui eu já tomo, foi separando, eu quero levar. E esse aqui faz o quê? Aí, o que ela achou mais bonitinho, falei, esse aí vai resolver todos os seus problemas. Você vai levar 3 potes, daqui a 3 meses você já não está acumulando mais célula de gordura. Isso é uma novidade, acabou de ser lançada, meu estoque está baixando, corre. Ela já pegou os 3 e botou assim. O que mais que você quer? Ela, esse aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Galera, vamos criar um mutirão das 200, aí vai 180 pessoas, bate o dedo aí para 25 pessoas cada um aí, para a gente bater logo 200 aqui. Marcos, você falou um pouquinho antes aqui sobre, às vezes, sair da zona de conforto dói, entrar em ação dói, né? E agora, no final do ano, muitos de nós colocamos metas, né? Eu também coloquei meta, e hoje eu estava pensando em uma que eu coloquei, que ela é fundamental, no meu caso seria a única coisa, inclusive, né? E eu não estou conseguindo fazer as ações. E a pergunta é, que dica que você dá para a gente começar a fazer algumas ações que nos ajudam a ter o resultado que a gente precisa? A primeira coisa é definir qual é a única coisa. Eu tenho uma única coisa no corpo, porque, por exemplo, treino para mim já não é problema mais. Então, minha única coisa é na alimentação. Virou o ano, eu falei assim, a minha única coisa é, eu não vou botar álcool para dentro. Comecei a definir um monte de coisa da minha alimentação. Então, a alimentação é a minha única coisa no corpo. Aí eu defini uma única coisa no espiritual. Falei assim, ó, de manhã eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, tenho que priorizar a Bíblia. Porque eu estou falando, eu gosto, eu faço a mesma coisa que você faz, eu estou sempre procurando um versículo que encaixa com alguma coisa para mim, meus filhos estão sendo incentivados também, a gente está fazendo. Mas, será que eu estou tirando aquele tempo de verdade para construir a força dentro do meu espírito, para construir a minha fé do mesmo jeito que eu estou tirando na musculação para construir meu bíceps, meu tríceps, meu pânceps, minha barriga? Aí eu pensei no espiritual, a mesma coisa, fiz algumas mudanças, aí fui pro financeiro. O financeiro, negócios e tudo, eu gosto muito de investimento. Então, se eu ganho, sobrou 10 mil reais, eu já fico doido querendo saber onde é que eu vou colocar aquele dinheiro e tal, porque se ele ficar na mão, ele desaparece. E eu ocupo muito tempo com isso. Aí eu comecei a pensar, falei, caramba, de onde que sobra esses 10 mil? De onde que sobra 15? De onde que sobra 20? De onde que sobra 1.000? Do negócio da Herbalife. Peraí, minha única coisa não tem que ser. Minha cabeça não tem que estar focada em investimento. Minha cabeça tem que focar no negócio. Então, esse mês, em fevereiro, eu consegui fazer o que eu prometi de fazer em janeiro. No dia 1º, eu já tinha batido volume, tinha tudo. Dia 1º, eu parei e falei assim: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o balanço de estoque. Eu abri meu estoque, estava bom. Abri meu estoque assim. Assim, quer saber de uma coisa? Eu fui lá, entrei, comprei 3 mil pontos na Herbalife. Eu não vou fazer balanço nenhum. Hoje eu vou comprar produto. Vou fazer investimento, que é o que eu gosto de fazer. Aí meu estoque hoje, em vez de ter 4 mil pontos, eu tenho 7. Por quê? Porque eu sei que isso mexe comigo para vender. Sim. Então, em vez de fazer sobrar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, não importa o valor, eu vou dobrar isso aqui. Eu vou fazer sobrar mais. Aí eu voltei com aquele foco de sustentar a casa, pelo menos o basicão, né? Porque hoje a gente tem um padrão alto, não dá para fazer tudo. Mas sustentar a casa com as vendas e segurar o cheque
e falei, eu só vou investir daqui a 2, 3 meses. Deixa lá uma aplicação automática, alguma coisa, vou mexer só daqui a 2, 3 meses. Aí eu vou tirar uma data para dar uma olhada, o que eu vou fazer com aquele dinheiro e tal. Então, eu voltei meu foco todo para isso, no financeiro e para a construção do futuro, que eu entendo que é outra coisa, que uma coisa é você trabalhar para o sustento, outra coisa é você trabalhar para frente, trabalhar para o futuro dos seus filhos, futuro dos seus netos. Eu falei assim, eu preciso colocar um cheque maior, porque eu quero ter uns 10, 15 netos. Então, meu cheque dividido por 10, 15 netos vai ficar bonzinho. Eu quero que fique muito bom para eles, como vitalício hereditário. Aí eu falei assim, vou construir um cheque de Shermas. Para construir um cheque de Shermas, eu tenho que ter um recrutamento alto, muito maior do que eu fiz nos últimos anos. Aí eu fiz um print para minha tela, fiz um negócio, 2 apresentações de negócio por dia, que é a minha única coisa para construir negócio. Então, todo dia eu acordo nisso. Primeiro, meu espiritual, segundo, o corpo, alimentação e tudo, eu já organizo o que eu vou fazer do dia. Terceiro, eu dou uma olhadinha o que eu vou fazer para entrar grana para pagar as contas. E quarto, que antigamente eram meus investimentos, que é onde é que eu vou botar o dinheiro para sobrando, agora é construção de um novo negócio para construir mais cheque, mais negócio, mais patrimônio para a família, mais... Galera, ajudar mais pessoas. Nada dá retorno em termos de investimento como o negócio da Herbalife. Não tem. Um cara pegar um imóvel de 500 mil, cara, o cara vai ter um imóvel de 500 mil, vai dar aí R$2.000, R$2.500, às vezes 3 de aluguel 3 mil. Isso aí para você construir 3 mil. Eu tenho um alugado por 1.800. 500 mil está alugado por 800? 600. Galera, não tem nada que dá retorno igual a gente. O que você tem que pensar é o seguinte, um supervisor ativo na Herbalife, ele é como se fosse uma casa de aluguel que dá de royalties para você aí mais ou menos 300, 400 reais. Nem estou contando com bônus não, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui é importante entender. 500 reais um supervisor ativo dá para você em termos de 5% de royalties. Então, é assim que você tem que pensar. Fala tem mais, Wellington. Tem mais. Esse supervisor, se a gente começar a pensar mais nele do que na gente mesmo, que eu sei que você já faz isso, que vários presidentes cresceram muito por causa disso, eu vou pegar essa pessoa que não está animada para crescer, mas eu vou fazer um negócio junto com ela, embaixo dela, eu vou animar, vou botar minha energia nela. Essa casa vira um prédio de 2 andares. Daqui a pouco, aí nós já temos negócio que é um prédio de 12 andares. Verdade. Então, ela é uma casa que cresce. Ô, Marco, eu nunca tinha pensado desse jeito. Já tem 23 anos de Herbalife, eu só pensava na casinha, eu nunca tinha pensado nos prédios. Isso é mononível, pô. Casinha é mononível. Meu Deus, por isso que eu tô parado aqui até hoje na equipe presidente. O PDU da minha cidade não permite mais que 12 andares. Então, eu já estou começando a pensar no subterrâneo para fazer 24 andares. Ó, uma vez eu fui num hotel lá em Querétaro, no México, ou Guadalajara, não sei. Que ele tinha 12 andares para cima e uns para baixo. Sim. Né? Andar para cima e para baixo. Marco, vamos falar. Já aproveita que você falou de administração financeira. Não é o caso dessa live aqui, mas aí na rua, 75% das pessoas estão enroladas financeiramente. Quais principais pontos para o cara sair da dívida e chegar ao nível de investidor? Lê o livro do Ben Zurel, que eu já li 3 vezes. Eu leio para ajudar os outros, porque tem alguns conceitos ali que eu penso um pouco diferente, mas é um livro fantástico. O Brasil tem um problema grave aí com o banco, que a maioria das pessoas tem dívida com banco, com Casas Bahia, com essas coisas. É impossível pagar na hora que a pessoa começa a pagar mínimo de cartão. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é meter o pé no freio nisso aí, trocar o telefone lá no banco lá e falar assim, ó, segura as pontas aí que daqui a 5 anos eu volto a conversar com vocês. E desfocar da dívida e focar na ação. Ah, mas eu preciso de uma conta para depositar. Pé da mãe, do papai. Eu já fiz isso, tá? Peguei da minha mãe, falei, eu preciso do seu CPF aqui, mas não é para cartão de crédito, não, para botar dinheiro. E comecei a acumular 2 coisas, dinheiro e produto, dinheiro e produto, dinheiro e produto, dinheiro e produto. Sempre o produto como prioridade, que é o melhor investimento que existe. Empresa com... Meu sogro foi empresário há muito
E ele rodava Espírito Santo e Minas Gerais atrás do Espaço da Saudável, onde ele ia, com 79 anos, ele dirigindo, ele chegava num lugar e procurava um Espaço da Saudável. E ele achava que 100% da Herbalife estava do meu grupo. Ele achava que eu era o Mark Hughes. Aí ele queria me ajudar. Então ele é muito simples, ele chegava sempre, parecia um mendigo o jeito dele andar, mas muito bem sucedido. Aí chegava num lugar assim e falou assim, qual o sabor do shake que você não tem? Aí a pessoa fala assim, não tem de milho. Ele falou, então prepara um para mim, por favor. A pessoa ficava assim, como assim? O que eu não tenho, ele está pedindo para preparar. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho. Eu falo assim, nossa, você tem coragem de falar que não tem um produto para me servir? Cara, eu acho isso de uma grandeza, porque na simplicidade, ele era uma pessoa muito simples. Ele fala assim, como assim? O shake é o 3x4 de vocês, porque ele tinha lojas de fotografia e as empresas todas da cidade tinham parado de fazer 3x4, as pessoas estavam com dificuldade. Aí ele começou a fazer propaganda que o 3x4 dele era mais barato, em vez de encarecer, era mais barato e cada vez mais barato. As pessoas falam assim, mas como assim você está fazendo mais barato se está faltando lugar para tirar foto? Ele fala assim, porque o menino que vem tirar foto da escola, eu já marco com ele que no 15 anos dele, que na formatura dele, eu vou fazer o álbum. E com o álbum é que eu ganho dinheiro. Então ele pegava a criança, ó, lembra quando você é casado, tio Valdivo. Lembra quando você é casado, tio Valdivo. Então, ele queria dizer o seguinte, que o nosso shake que a gente serve no espaço ali é o nosso 3x4. É o dinheirinho que está entrando todo dia, ele paga as contas, a venda, você já melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua em casa e tudo, e os royalties é para ficar rico. Era isso que ele pregava no negócio. Então ele enxergava o negócio dessa forma. Para mim, ele falou assim, o shake, o chá, é o 3x4 de vocês. É dinheirinho toda hora, dinheirinho toda hora, dinheirinho toda hora. Aquilo é uma loucura, eu adoro aquilo. Como assim você não tem um shake de milho para me servir? Então, a Herbalife ela tem essas coisas parecidas com negócios tradicionais, só que tem o plano de marketing que dá para você fazer loucura aí de realizações de sonhos. Tá, então primeiro o cara corta cartão, junta produto e treinamento e faz venda e coloca dinheiro no bolso. Resumindo grosseiramente. Só venda, vai para 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 venda. Eu vejo gente quebrada tentando recrutar, pode. Chega para o cara e fala assim, olha, cara, tem um negócio muito maior aí e tal, eu estou focado demais em fazer cliente, eu quero ter 300 clientes, eu quero fazer um faturamento de 20 mil reais com vendas. No momento eu estou fazendo de 2. Se você tiver gente para me indicar, quiser fazer um trabalho aí, eu vou trabalhar com você e tal, tal. Mas, além disso, existe um negócio muito mais empresarial que eu não vou te ensinar, porque eu nem sei direito, mas eu posso te levar lá no dia 25 e você pode conversar com os meus amigos lá, o amigo Elton, o amigo Marconcelli, o amigo fulano, e eles já são empresários, eles vão te ajudar. Recrutamento eu faria dessa forma, tipo assim, ó, não sei nada, vai lá e vê. Não sei nada, vai lá e vê. Tem alguns casos que eu ainda faço assim. Então, não explico nada e levo. Estou levando 2 esse mês, assim. Tem um terceiro que é a mesma coisa. Ó, vai lá para você me dar sua opinião, que eu estou pensando num negócio muito maior do que o que nós já temos. E terminou o papo com o cara, volta para venda. Tem que juntar dinheiro e estoque, juntar dinheiro e estoque, juntar dinheiro e estoque. Eu tenho um princípio, gente. Eu falava isso do homem, mas é do ser humano. Principalmente num casal. O homem, sem dinheiro guardado, sem estoque, sem base financeira para um intempér, um mês ruim, ele fica fraco. Eu fico fraco. Então a postura piora, começa. Sabe aquela hora que o cara começa a comprar roupa falsificada para mostrar que tem dinheiro? Não. Não, eu sei que não é. Sabe, o cara começa a ter necessidade de coisas em vez de ações, e as ações é que fazem tudo. Então vai juntar dinheiro, cara. Juntar dinheiro é fácil. Você começa aquele princípiozinho dos cofrinhos, do espaço saudável, vai juntar dinheiro. E esquece dívida. Esquece dívida. Só dívida tipo pensão, que você não pode deixar de pagar, senão você vai preso. O resto não tem mais nada, você tem que esquecer. O credor vai ter um problema, que agora você não está nem aí com ele mais. Aí ele vai começar a negociar com você. Vai chegar ao ponto de uma dívida de... Eu já vi isso, uma dívida de 100, 200 mil, o banco chegar
e quitar por 2.500. Porque, na Show. realidade, essa diferença são juros abusivos que eles cobraram, e se por lei eles nem poderiam, tá? Mas no Brasil pode tudo, e eles estão te roubando. Por quê? Quando você faz um financiamento, um cartão de crédito, qualquer coisa, o banco tem um seguro ali que você está pagando. Então, quando você não paga, o seguro paga para o banco. O banco já recebeu, só que ele quer receber de novo. Aí ele vai encurtar essa dívida ao máximo, vai chegar até ao ponto de falar assim, ó, me dá R$ 100 aqui que resolve tudo. Então, você precisa... não estou falando para ninguém dar calote em ninguém. Eu estou falando assim, se você tem um problema que é desse tamanho, você tem que pegar esse problema, colocar ele de lado e falar assim, qual é a solução? E focar na única coisa aqui. E tem que ser uma única coisa, porque não dá para ficar... Você vai ficar com um problema. Marcos, tinha uma pergunta aqui agora, mas eu acho que você já respondeu, não sei se você quer completar. A pergunta era assim, estou começando agora, quero saber se eu não tenho resultado ainda, se eu posso recrutar. Essa foi a pergunta. Tá, Mark Hughes fez o primeiro recrutamento dele e ele também não tinha resultado. O Mark Hughes nem patrocinador tinha. Então, o que eu te aconselho é assim, não fala demais e leva para o evento e deixa o evento fazer o trabalho. Porque a decisão de entrar na Herbalife não pode ser sua, decidindo que eu entre. Tem que ser sua, de levar, aí eu chego lá e tomo a decisão. Eu, como seu convidado, eu tomo a decisão. Se eu vou entrar, se eu vou usar produtos, se eu vou só te ajudar. E você tem que estar aberto para isso. Beleza. E usa as pessoas. Cria networking lá. Eu, por exemplo, em Belo Horizonte, eu tenho ali umas 4 pessoas chaves, eu conheço todo mundo, mas eu tenho umas 4 pessoas chaves que eu sei exatamente o que eu quero. Se eu for fechar um produto, um acompanhamento, eu tenho a Rosana ali. Se eu for fechar um negócio e tal, eu já tenho um contato do Magno. Se eu quero uma pessoa que abre espaço, eu peço para ir lá no Magno, mas conversar com a Úrsula. Eu já tenho meu networking ali para fazer negócio em Belo Horizonte. Então, o STS Salvador, mesma coisa. Eu tenho o James, eu tenho o Wellington, eu tenho o Dr. Ricardo. Então, cada lugar eu tenho meu networking ali para fazer. Então, na realidade, você vai fazer a mesma coisa que a gente faz. A gente fala pouco e botar lá no evento quem decide é a pessoa. Galera, beleza. Para quem perguntou sobre o livro que o Marco Anceli falou... A Rosana acabou de escrever aí, ó. Todo mundo adora seu próprio nome, né, Rô? Eu vou te ensinar... O nome do livro é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, e eu vou do Bens Druel, eu vou colocar lá no canal do Telegram agora, quando acabar a live, beleza? Para quem não segue o Telegram, tem que entrar lá no link da bio e do meu Instagram. Tem um link lá, acessar canal do Telegram. Eu vou colocar o livro lá hoje. Beleza? Galera, 5 minutos e a gente vai fazer mais algumas perguntinhas para o Marco aqui para a gente poder acabar. Marco, me diga uma coisa. Por que as pessoas, às vezes... onde que você vê que é o problema da acabativa? A gente é muito bom para começar, mas para acabar nós somos muito ruins. Por quê? Tá na mesma coisa que você falou lá da frase do dia, mesma coisa. Porque a gente quer todos os degraus, que a gente quer todas as coisas, quer fazer tudo e tal. É o cara que senta na cama do lado da mulher dele e está tentando recrutar ainda no celular. Pô, ele vai perder a mulher daqui a pouco. Não dá para misturar as coisas. Isso é assim, qual que é a única coisa? Agora, ontem, por exemplo, nós terminamos aqui, a gente sentou, porque eu e Débora, a gente sempre bate um papo de uma meia hora, assim, conversando sobre o dia, sobre as coisas, ela pega a bolsa dela, começa a arrumar, eu começo a escrever algumas coisinhas que eu penso para o dia seguinte, e a gente tira uma meia hora, assim, com a luzinha acesa e tal, fica batendo papo. Aquela hora, eu não posso ligar para o Wellington para falar da live de hoje. Aquela hora é a hora que eu tenho de meia hora de papo com a minha esposa. Aquilo ali tem que ser 100%. Eu já errei demais no passado com isso, eu não quero errar de novo. Então, a mesma coisa. Você precisa pegar uma única coisa para fazer. É isso. O problema maior é que a gente fica tentando abraçar o mundo. Essa conversinha fiada de que mulher é multitarefa, homem é monotarefa. Sabe o que está acontecendo? Os homens estão tentando ficar igual a mulher, multitarefa. E é uma mentira, porque ninguém é multitarefa. Não, o livro... falhou a memória agora. Falhou a memória. Mas ruim quando acontece isso. Do hábitos? Dos hábitos? Dos hábitos. Hábitos atômicos? Obrigado. Sinal que você leu também.
Hábitos Atômicos fala muito sobre isso, não tem jeito. O que é hábito atômico? São micro hábitos que te levam às grandes realizações. Você tem que pegar aquilo, mas fazer só aquilo. Dá para fazer alguma coisa? Por exemplo, eu ouço a live ou um livro quando eu estou malhando, quando eu estou treinando. Dá para fazer. Mas, por exemplo, quando eu vou para a academia, eu tenho 2 objetivos: treinar meu corpo e fazer um contato para levar para o espaço saudável, ou levar para o negócio, alguma coisa. Quando eu estou ouvindo, eu já não consigo mais fazer esse contato. Eu tenho que tomar a decisão: será que eu vou ficar ouvindo mesmo ou se eu vou fazer o contato? Então, por quê? Porque a malhação, para mim, ela já não é mais uma única coisa. É uma coisa feita automática. Ela é igualzinho escovar os dentes a 90 graus. 45. A 45, Você não prestou eu vou ter que atenção, não, hein? treinar. A 45 eu vou ter que treinar ainda, porque não é automático. Então, a academia para mim tá tudo tranquilo. Agora, eu tenho uma coisa extra. Opa, peraí. Uma coisa extra para fazer lá dentro, que é fazer meus contatos, fazer amizade, aumentar meu networking. Tá ouvindo? Sim, perfeito. Então, eu tenho que estar na ação ali. Então, se o meu dia ontem foi ruim de contato, hoje eu não vou ficar de fone de ouvido na academia ouvindo, não. Talvez eu bote umzinho aqui, e na hora que eu vejo que alguém deu um oi e tal, eu aperto, vou lá, aperto a mão, converso e tal, ando com uma garrafona de chá, a pessoa pergunta o que é e tal, porque minha única coisa lá dentro é construir meu networking. Porque a malhação, ela já está igual o Uber. O cara está lá dirigindo, ele bate papo com você, ele faz tudo, porque aquilo ali ele passa marcha no automático, ele não está mais preocupado com nada. Se você chegar num Uber novinho, primeira corrida dele, o cara vai estar preocupado ali com o aplicativo, conversar com você, está todo perdido. Então, qual é a sua única coisa na hora que você está trabalhando? Você tem que pegar sempre uma única coisa para fazer, ou o próximo nível, igual o Elton falou. Tem um foco naquele momento. Pode ser de meia hora mudar o foco, não tem problema, mas você tem que ter um foco único. No meu caso, que é a construção do cheque de royalties. Então, eu tenho uma atividade principal aqui, que é trazer novos supervisores, desenvolver a linha deles para virar um prédio. Então, aí, tudo tem que... Na hora que eu estou vendendo, eu estou pensando no STS. Na hora que eu estou recrutando, eu estou pensando no STS. Na hora que eu estou malhando, eu estou pensando no STS. Eu estou jogando tudo para o STS. Quando eu estou no STS, eu estou pensando em Bogotá. Eu vou levar esse supervisor novo para Bogotá. Na realidade, está tudo indo para os royalties, está tudo indo para a construção de negócio. Eu já estou saindo daqui agora pensando em construir prédio. Marcos Célio, vamos falar de futuro para finalizar a última pergunta. Galera, amanhã a nossa live, 7 horas, aquela live chamada Construindo um Futuro Abençoado. É a live que eu quero ouvir você que é distribuidor. Então, essa semana agora, não sei o que você mais gostou dessa semana, se foi da Fabiana, se foi do Padre Caio, se foi ontem da Camila, se foi do Marconcelli hoje, mas amanhã a live é live de você dar seu depoimento aqui, que as lives têm te ajudado, beleza? Marconcelli, para finalizar, próximos 10 anos, como que você viu o negócio da Herbalife? Cara, eu tô vendo a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Os novos Jorge de la Concepción aparecendo. Ontem tinha um menino de 17 anos aqui, cara. O olhinho dele brilhava assim. Ele chegou para mim e falou assim: meu sonho é ser comissário de bordo. Eu falei: onde é que tem curso de comissário de bordo? Ele, Londres. Eu falei: cara, meu segundo extravagância. A primeira foi. Qual que é o sonho do cara? Ser comissário de bordo. Calma. Tá querendo andar de avião. É pobre querendo andar de avião. Aí é só ele entrar na Herbalife que vai viajar muito. Aí eu falei: cara, minha primeira extravagância foi para Venezuela, a segunda extravagância eu fui para Londres. Eu tive que parcelar minha passagem 18 vezes. Faz o seguinte, vamos trabalhar junto para você ir para Bogotá. Você já vai meter um carimbo aí no seu passaporte. Já vamos marcar para você fazer uma outra viagem. Quando você chegar em Londres para fazer seu curso, você decide, porque você vai ter dinheiro para ficar lá, fazer o curso lá e tudo, você ganha dinheiro aqui. Ele: ai meu Deus, já estou vendo meu sonho ser realizado. Eu falei: vamos trabalhar pelo seu sonho, vamos embora. Vamos ganhar dinheiro para isso. Então, o futuro é você que define o que você quer. Mas eu vejo a Herbalife nos próximos 10 anos exatamente igual a Herbalife dos Estados Unidos nos últimos... A Herbalife dos Estados Unidos está com 44 anos. Né? Então, quer dizer, está um pouco à frente da gente.
E a gente tem visto isso. O que acontece lá, passa um tempo, acontece aqui. Então, essa galera, ó, ontem eu assinei 3 clientes premium. Uma era de 2003, a outra 2001 e a outra 2003. E agora esse menino de 17 anos. Quer dizer, essa galera não tinha nascido no dia que eu assinei meu kit. Eles, na realidade, eles nem existiam, nem planejamento familiar, nada, eles não existiam. Então, o mercado está muito novo, ele está totalmente renovado. E essa galera tem uma energia espetacular. E nós, quarentões, cinquentões, sessentões, setentões, nós temos a experiência. Eu bati na mesa e falei com ele assim, ó, você quer ficar rico para ir lá fazer seu curso ou você só quer ganhar dinheiro para fazer seu curso? Ele falou assim, eu quero fazer as duas coisas. Eu falei, então, vamos embora, vamos fazer junto. Eu te prometo que eu tenho experiência. Só nesse negócio da Herbalife eu tenho 28 de experiência. Ele, mais do que eu tenho de vida. Eu falei, pois é, mais você tem de vida, vamos embora. Porque ele pode apostar na nossa experiência, porque já deu certo. E todo mundo que está aqui pode apostar na nossa experiência, porque a gente compartilha, a gente está junto. Beleza, meu irmão. Ó, muito obrigado. Já vou pegar uma foto da Débora aqui, eu vou fazer a fly dela. Aqui. Conversa com ela. Galera, então amanhã, 7 horas, esperando todo mundo aqui. Estou entusiasmado. Marco, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente aí. Bom carnaval. Vai para onde é carnaval? Vitória. Muito bem. Beleza. Tchau, tchauzinho, galerinha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.